Atos 2, capítulo 1, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo é o de número 1. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles estavam debaixo de uma palavra. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa precisa estar debaixo da mesma palavra de Deus, amém? E olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, amém? Para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, você precisa cumprir a determinação da palavra de Deus, estar onde a palavra de Deus ordena que você esteja, fazer o que a palavra de Deus ordena que você faça, falar o que a palavra de Deus ordena que você fale, porque assim, cheio do Espírito Santo você será. Quem é cheio do Espírito Santo? Quem faz a vontade de Deus, amém? Este povo que estava nos dias cumpridos de Pentecoste, que esse povo que receberia o Espírito Santo, foi um povo que entendeu a importância do Espírito Santo. Nós precisamos entender qual é a importância que tem o Espírito Santo. A gente precisa entender qual é a importância das coisas de Deus, porque enquanto não houver esse entendimento, então pode ficar para depois. Então Deus entende. Não, então as minhas desculpas se tornam motivos, sabe? Infelizmente. E quando uma pessoa entende o poder que ela vai buscar, que ela vai receber, e quanto as coisas de Deus são preciosas, então ela se aplica, então ela não dá mais desculpa nenhuma, porque o entendimento se abriu. Inclusive antes de dar a ordem para que o povo permanecesse, a primeira coisa que o Senhor fez foi abrir o entendimento. Antes de uma pessoa receber o Espírito Santo, eu quero que você entenda, o Espírito Santo não rouba a consciência e nem faz coisas que a pessoa não sabe o que está acontecendo. A própria palavra diz que Deus faz do uso da revelação aos profetas, aos servos, para que eles entendam o que Deus está fazendo. Não é que Deus vai te falar tudo, mas o propósito vai ficar entendido. Eu vou entender o reino dos céus, eu vou entender como Deus opera, como a palavra quer que eu me posicione. Por isso eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e o versículo é de número 45, tá? Lucas 24, versículo de número 45. Quando você achar, diga amém. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem o que, gente? Porque muita gente, mesmo lendo a Bíblia, não é que não entende o texto, a palavra, não entende o poder daquilo. O que Jesus dizia aos saduceus: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Você só vai conhecer o poder de Deus se você conhecer a palavra de Deus. Se o Espírito Santo abrir o seu entendimento e você entender, compreender com a alma a palavra de Deus,
se prepare, você vai receber o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque enquanto a palavra está oculta, sabe? A pessoa lê apenas interpretando o texto, com frieza na alma, então ela não recebe poder de Deus. Mas esse povo teve um entendimento aberto. Que o Espírito Santo, por esta palavra, abra o nosso entendimento para compreendermos a Escritura. Amém? E olha o que está escrito no versículo de número 46. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo convinha de padecer, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, a casa de paz. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É como se Jesus estivesse anunciando a uma pessoa que ainda não teve o batismo com o Espírito Santo: fique, porque vale a pena. Fique e permaneça, porque aquilo que está por vir vai mudar a sua vida. Fique, porque aquilo que era direito só de uns antes, agora será um direito de todos aqueles que buscarem a presença de Deus. Fique aqui na casa de paz. Então aquele povo que entendeu, falou: nós vamos ficar. Mas nós não vamos ficar emburrado perguntando se está chegando ou não. Tem uma maneira correta de permanecer. Não adianta a pessoa falar que persevera: olha, eu estou aqui buscando há 10 anos, mas murmurando há 10 anos, né? Estou aqui fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a vontade de Deus praguejando, perguntando se não tinha outro para fazer. Porque tem gente que fala assim, né? Eu amo as coisas de Deus, mas o jeito que ela ama, né? É aquela pessoa que vai te ajudar, mas te ajuda jogando na cara, sabe? Aí você fala assim: é melhor você não me ajudar. Com essa má vontade, com essa indisposição. Existe uma maneira de perseverar em Deus. Você já sabe, Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta que a pessoa faça corpo mole. Eu não estou falando que a pessoa não tem fraqueza. Todos nós temos fraqueza, não é verdade? Mas Deus sabe o que é fraqueza e o que a pessoa está desleixada, né? Há uma diferença, não dá? Uma diferença grande. Fraqueza, a pessoa fala: oh, meu Deus, eu fiz o máximo. Agora a pessoa está fazendo o mínimo e falando para Deus: ó, Deus, é o que eu posso. Aí Deus sabe que não é questão de fraqueza, é porque a pessoa não quer perseverar mesmo, não quer pôr força naquela palavra, está de corpo mole, né? Não é assim que nós falamos? E olha o verso 50. E levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. Você já está abençoado, tá? Você já é bendito no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você já é bendita no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, abençoando-os, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Adorando eles, tornaram com júbilo para onde? Para Jerusalém.
e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Quando uma pessoa não ama estar na igreja, por exemplo, adorando a Deus, duas coisas é certa: ou ela nunca teve um encontro com Deus, portanto ela nunca entendeu o propósito de estarmos aqui com alegria, juntos, reunidos neste lugar, ou ela se desviou da fé. Porque estar na casa de Deus é uma alegria. Adorar a Deus no templo é uma felicidade da nossa alma. Quem aqui tem essa alegria? Porque nós não podemos fazer das coisas de Deus um fardo e vir arrastando este fardo, não. Agora nós vamos esperar a promessa, mas nós vamos esperar de que jeito? Abra no livro de Jó, no capítulo 22, tá? Livro de Jó, capítulo de número 22, por favor. E o versículo é o de número 27. Está escrito assim, vamos lá: tu orarás, e ele te ouvirá, e pagarás. Ou seja, não tem vida com Deus se não tiver oração. Lembrando que a oração não é só aquela que você faz de joelhos. A Bíblia diz orando o tempo todo. Ou seja, oramos de joelhos, é claro, mas você está num ônibus, você pode ajoelhar? Se ajoelhar, vai sair rolando lá no corredor do ônibus, né? Se o ônibus der uma balançada, vai cair. Não dá. Não permite, né, o horário, o momento, o local, mas a pessoa pode estar em espírito de oração. Porque às vezes em oração, você dá uma palavra para alguém e debaixo daquela oração, aquela pessoa ouve Deus falando através de você. É ou não é? Sabe por que a gente tem que estar orando em todo o tempo? E quem ora não murmura, porque você está orando, você não vai estar reclamando. Às vezes acontecem coisas conosco que debaixo da direção de Deus você percebe como Deus é maravilhoso. Teve um dia eu estava voltando da igreja, quase meia-noite, cansado, moído, era uma sexta-feira, de muito trabalho, de muito atendimento, acordado desde cedo, fazendo as reuniões, gravação de rádio, teve eu acho que uma decoração aqui, eu não lembro o que foi, e aí estendeu o horário, porque não é o horário que normalmente vamos embora. Aí está tendo reforma, né, na cidade inteira, daqui a pouco o pneu do carro, blum, 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 blum. Aí eu falei para minha esposa, vou deixar, estava perto de casa já, vocês em casa, e eu vou tentar achar um borracheiro, porque logo de manhã tinha compromisso. Aí ela, não, eu vou com você, deixei o menino em casa, já foi tomando banho, o menino já está se virando, daqui a pouco já vai estar casado, já pelo visto, né? Já está se virando, já sozinho, já não é mais tão menino assim. Foi se virando, já foi lanchando lá para adiantar, tomando banho dele. Aí eu fui num borracheiro, ele estava lá, mas ele respondeu lá de dentro, não tem ninguém. Parecia até piada, né? Falei, tem certeza? Ele falou, não, já encerrou hoje. E eu tinha passado antes, estava aberto do outro lado da avenida. Voltei pela mesma avenida, falei, eu lembrei, ali perto da ponte do Ipase, tem um borracheiro que fica aberto até tarde ali. Falei, eu vou lá, eu passo lá direto, é mais longe, eu vou devagarzinho, eu vou lá, acho que não vai danificar o pneu. Cheguei lá, ele fez o reparo, era um parafuso, para você entender como é as coisas, o parafuso não tinha nem ponta, mas furou o pneu, não tinha ponta, aqueles parafusos grossos, mas furou o pneu. Já falei, meu Deus, esse parafuso não era para furar o pneu, mas furou. Ele me viu vestido assim, de fardo, por isso que o obreiro tem que ir fardado, sabe, para casa, tem que vir fardado. Ele falou assim,
o senhor está vindo da igreja? Falei, sim, nós somos da Paz e Vida. Comecei a explicar para ele. Aí ele falou, acho que foi Deus que te mandou aqui, porque eu estou afastado. Eu tenho a vida inteira perdida por causa de um vício, e eu preciso da oração de um justo. Ele falou desse jeito. Nunca dei graças a Deus por um pneu furado, mas eu falei, graças a Deus pelo pneu furado. Foi lá, fez o conserto dele, cobrou o preço justo, eu orei por aquela alma, fiz o convite. Ele disse que até há muitos anos já tinha vindo aqui, mas que ia pegar firme, que ia procurar Jesus. Eu falei para ele, o único que pode te resgatar é Jesus. Jesus furou meu pneu para mim vir aqui. O borracheiro lá não quis trabalhar para eu vir aqui. Porque quando você está debaixo de oração, o Espírito Santo vai te guiando, e você não murmura, porque Ele está te guiando. Você está orando e o Senhor está te ouvindo. Você está perseverando, pagando o voto. O que é pagar voto? Não é só fazer uma oferta, é ter compromisso de alma. É falar, Senhor, eu sei dos seus planos para mim, então eu estou debaixo desta palavra, e eu vou ficar para te obedecer, porque quem estiver debaixo da palavra, vai receber a promessa desta palavra também. Por isso que tu orarás, Ele te ouvirás, e o que é que você tem que fazer? Pagar os votos. Tem gente que acha que voto é só um jejum, ou uma oferta. O voto é o compromisso que liga a alma. Nós temos um voto com Deus. Quem aqui tem um voto com Deus? Então nós vamos cumprir o voto. Nós falamos para Jesus que nós íamos até o fim, então nós vamos até o fim. Nós falamos para Jesus que nós íamos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, então não daremos desculpa, porque o amor tudo suporta. Então nós vamos amá-lo e vamos seguir com Ele. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso que aquele povo voltou para Jerusalém com alegria. Teve gente talvez que disfarçando falou, não, vou ali em casa. Falou, não, você quer receber o Espírito Santo, você tem que voltar. E o que nós precisamos entender, verso 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando a pessoa está determinada, não, eu quero receber as coisas de Deus. Às vezes a pessoa faz o jejum, aí desculpa a franqueza, mas a pessoa está fazendo um jejum meia boca, sabe? Ah, pastor, eu vou jejuar 1 hora, aí 1 hora é só o tempo que ela sai de casa até chegar no trabalho. Não é verdade? Tem gente que faz isso. Aí chega uma hora que o Espírito Santo diz assim, você vai ficar se enganando até quando? Ah, pastor, que eu não aguento ficar sem café. Então já aproveita, faz o jejum e já se liberta. Não é verdade? Gostar a gente gosta, mas eu não posso ficar viciado. Eu não posso ter vício. Mesmo que seja um vício lícito, mas é vício. Quando a pessoa está determinada, que ela fala assim, eu vou lutar por isso, a Bíblia está falando, então seja firme nisso. Porque a luz que vai brilhar para nós, não é a luz de um lampejo de sucesso, é a luz do Espírito Santo, é a luz de Deus para nós, é a luz daquele que é a promessa do Pai para você, para a igreja, em nome de Jesus. Quando nós entendemos isso, e a gente fala assim, eu vou buscar o Espírito Santo, nada nos atrapalha. Mas sabe qual é a tristeza? Não é todos que entendem. Quando Jesus falou para aquele povo, Ele falou para cerca de 500 pessoas. O dia de Pentecostes não estava cumprido ainda, teve que esperar alguns dias. Talvez algumas pessoas falaram assim, mas eu tenho que ir para casa. Talvez outros falaram assim, não, eu
Está muito quente aqui, está difícil ficar aqui, está muita gente aqui, 500 pessoas no mesmo lugar, né? Jerusalém, você sabe que é quente demais. Eu não sei qual foi o motivo ou a desculpa, mas de uma coisa eu sei, que cerca de 380 pessoas foram embora. Elas não ficaram firmes. Sabe aquela alegria? Foi passageira. Sabe qual é um sinal de alerta para a minha alma, para a sua? Quando o culto é uma bênção, mas você não leva essa bênção para a tua casa. Tem algo errado. Quando você aqui está em paz e na rua você perde a paz, tem algo errado. Tem algo errado. Então quer dizer que quando eu vejo Jesus subindo ao céu, eu falo, eu vou voltar para Jerusalém com alegria. Mas quando eu acho que ele virou as costas, porque Jesus não vira as costas para ninguém, eu acho que ele não está vendo, eu acho que está demorando, eu falo, eu vou resolver minhas coisas, eu vou deixar de confiar. Quem determinou de receber algo, tem que ser firme, tem que ser constante, tem que levar Jesus para dentro de casa, tem que levar Jesus para o trabalho. Pastor, eu comecei um jejum, vai até o fim, não fica mudando regra, não pode fazer isso, sabe? Se você determinou algo com Deus, Senhor, eu vou jejuar 21 dias, você tem que ir firme. Quando você recebe um tratamento médico, e você volta no médico, no dia do retorno, você fala, não funcionou, o médico, a primeira coisa que te pergunta é, mas você fez o que foi mandado? Você tomou nos horários certos, você fez o exercício, a fisioterapia? É assim ou não é? Porque a primeira coisa não é identificar ou dizer que não houve eficácia, é se houve obediência. Meu Deus, eu queria tanto uma vida com Deus. A Bíblia na sua casa está aberta. Do que você ouve aqui, você põe no coração e você fala, eu vou levar essa palavra. Porque 380 falaram, está demorando demais, para mim não dá. 120 ficaram. É triste, né? Porque nem metade, não é verdade? Se naquela época já tinha gente desistindo, imagina nos dias de hoje. Querido, tem gente que pula na hora do louvor, tem gente que chora na hora da oração, mas a vida não transforma, porque ainda o poder de Deus não veio sobre ela. Você sabe que a maior manifestação que Deus, Ele está dentro de você, é quando o fogo de Deus consumiu tudo que não presta dentro de você, e trouxe a presença de Deus para andar com você para todo sempre. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Porque se eu for batizado com o Espírito Santo, eu manifestar alguns dons, e eu não tiver fruto do Espírito, fruto da permanência, da oração, se eu não levar isso para minha casa, não vai adiantar nada. Em Atos 2, agora no versículo 2, está escrito que assim aconteceu. E de repente, veio do céu um som veemente de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus,
varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, correndo aquela voz. Ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são esses homens galileus que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, na nossa própria língua em que somos nascidos? Somos partos, medos, elamitas, habitamos na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros romanos, também prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, porque alguém cheio do Espírito Santo vai falar da grandeza de Deus. Veja que o falar em línguas, ele não é um dom para se manifestar por ego, porque tem gente que está buscando falar em línguas e não vai, e se falar vai ser engano, porque não é para você buscar o batismo com línguas, porque muita gente tem falado isso, né? O batismo com línguas estranhas. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te conceder o que Ele quer para você. E o Espírito Santo vai pousar com fogo sobre a sua vida, e a sua vida vai falar das grandezas de Deus, e a sua vida vai mostrar a grandeza de Deus, e a sua vida, o seu caminhar, o seu silêncio, as suas palavras serão para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E quem estiver reunido no mesmo lugar, pela mesma palavra, no mesmo propósito, será cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Quando uma pessoa ela entende o que é importante, ela verdadeiramente vai se limpar, porque ninguém recebe o Espírito Santo sujo, não é verdade? Se a gente vai receber alguém importante na nossa casa, eu tenho certeza que a gente não vai deixar a sala do jeito que está, né? Não é verdade? Você deixaria? Do jeito que está agora, não tem como escapar, você deixaria do mesmo jeito? Você falaria: não, me dá só um tempinho aqui, que eu vou tirar a toalha dali, tirar a roupa da cadeira. Na sua casa também fica às vezes? Na minha fica. Na minha às vezes a cadeira vira cabide, gravata fica lá, uma meia está aqui, outra está ali. Fazer o quê, né? Mas se a gente for receber alguém importante, a gente não vai deixar assim. Te deixa assim, às vezes na correria do dia a dia, o cansaço, né? O tempo também, ninguém precisa ser habitolado, né? Às vezes tem dia que não dá para vencer, né? Todas as tarefas. Mas se vai receber alguém importante, tudo muda. A mobilização muda. Então, para receber o Espírito Santo tem que ser assim. A pessoa pode ter a religião que ela quiser. Não é que nós não nos importamos, nós respeitamos, né? A gente não pode desrespeitar. Mas a pessoa, às vezes, para receber um espírito imundo, ela prepara a vida dela toda. Ela atende toda a exigência que aquele espírito deu a ela, copiosamente, cheia de temor. Você sabe que às vezes para oferecer uma oferenda, a pessoa leva lá um perfume. Aí você sabe que ela não leva qualquer perfume, né? Ela leva o perfume que o Espírito pediu. O melhor, nunca é o pior. Nunca é o pior, sempre é o melhor. Não é verdade? Você sabe por que isso?
Porque quando o diabo também, que usa a palavra dele, ele determina algo e a pessoa obedece, aquela pessoa entra debaixo daquela palavra. Ela faz um voto. Você entende como é importante você estar debaixo da palavra? Pastor, eu sou imperfeito, todos somos, mas nós temos fé, temos perseverança, temos a oração para nos abrigarmos debaixo da palavra, porque a gente entende a importância. Então agora vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.